Brasil jogando por música, como deve ser, como a gente muito bem exigiu, e apresentando uma curva de evolução. Um Brasil que empata contra Marrocos com uma apresentação ruim, um Brasil que se impõe diante do Haiti era uma vitória necessária, e um Brasil que vence a Escócia criando muito mais com estratégia e apresentando essa curva de evolução a cada jogo durante a Copa do Mundo. Muito se reclamava, faltava um protagonista, faltava padrão de jogo. Vinícius Júnior apareceu, o Brasil vai jogando e se encaixando cada vez mais com o time que o Ancelotti acha que é o ideal e aplicando muito bem o seu estilo de jogo e como ele bem frisou, quero valorizar os meus melhores jogadores, não quero ter identidade de jogo, como ele sempre fez nos trabalhos dele. Bom, peço, antes de falar sobre o jogo, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like também para ajudar o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Sou Rafael, sou jornalista e falo sempre sobre futebol, não só aqui como nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá, hoje um Brasil que começou mais reativo, né? Jogou mais sem posse de bola, foi um time que baixou mais as suas linhas e esperava a Escócia. Deu a posse de bola para a Escócia e falou à Escócia, se vira aí. E aí marcou num bloco médio. E a gente viu uma Escócia com posse de bola e que não sabia o que fazer. Me pareceu por muitas vezes uma estratégia do próprio Brasil, até pelo padrão que se repetiu. O primeiro gol e o gol mal anulado, assim como o terceiro gol, que o terceiro gol é mais característico também, né? Mas o primeiro gol é um bote do Ryan, que a Escócia muito, durante boa parte do jogo, inclusive foi um time que tinha posse de bola e não se resolvia, não sabia o que fazer com ela, demorava muito a criar alguma coisa, a pelo menos se mover para algo. O Brasil foi lá, deu 2, 3 botes, fez 3 gols. O primeiro gol começa num bote do Ryan e acredito que até para tirar um peso, né, do jogo, o Brasil ficar mais tranquilo. O Ryan dá o bote, o Vinícius Júnior com muita tranquilidade tira o goleiro, faz o segundo gol na partida. E foi o Vinícius Júnior que errou até bastante durante o jogo. Foi uma marcação dupla, inclusive, da Escócia, até para tentar omitir o Vinícius Júnior do jogo. Mas ele ainda assim conseguiu marcar 2 gols, é o artilheiro do Brasil na competição e o vice-artilheiro da Copa. É bom ficar de olho com o menino aí, hein? E aí depois vem o segundo gol, mais uma vez da mesma forma. O Vinícius dá um bote que não segue o padrão FIFA da Copa até aqui, né? Essas faltas foram muito evitadas até para pensar em correr mais o jogo. Evitaram muito essas faltas durante toda a competição e principalmente evitaram o VAR de ser invasivo nas decisões do árbitro. Muito provavelmente ele foi convencido de que aquilo foi falta, né? Porque ele não viu dentro do campo, o jogador da Escócia não pediu em nenhum momento a falta, mas o árbitro de vídeo recomendou a revisão e aí provavelmente ele deve ter sido convencido, porque não é o tipo de falta que vem acontecendo na Copa do Mundo e o gol foi anulado. Até trazendo as anotações aqui do que foi a jogada, eu vou pegando aqui as jogadas, o que foi o jogo, e aí o Brasil foi continuando chegando, né? Muito nessa velocidade, deixando a Escócia com mais posse de bola, e aí criando as suas oportunidades quando tinha ela, acelerando um pouco mais o passe. No início até achei mais nervoso, mas depois do primeiro gol as coisas fluíram. Teve depois um bom contra-ataque que o Bruno Guimarães armou e o Ryan chutou de chapa ali para fora. Aquela boa jogada que era para o Matheus Cunha fazer o gol do Brasil, né, já antes do gol que ele fez. Uma boa jogada, recebe o Ryan pela esquerda, dá no Vinícius, a zaga da Escócia tira em cima da linha, e o Brasil continuou nesse ritmo. Aí, como eu disse, eu já frisei aqui muitas vezes, o Matheus Cunha é o jogador mais importante desse time. Ele arrasta a bola como se ele fosse um meia, ele marca como se fosse um meia, e pisa na área como se fosse um camisa 9. O bote que ele dá no segundo gol é importantíssimo para a bola vir para o pé do Bruno Guimarães. E aí quando você tem um time que vai precisar jogar um pouco mais rápido e também dar bote lá em cima, né, fazer essa pressão pós-perda, você precisa ter um Matheus Cunha e um Bruno Guimarães. O jogo do Bruno Guimarães, mais uma vez, é algo sensacional. O Bruno Guimarães no Newcastle está aparecendo cada vez mais e vai dominando esse meio campo. Ele precisa ter essa responsabilidade de criação
dividida com tanto Matheus Cunha quanto Lucas Paquetá, porque ele vai ter essa associação e vai valorizar muito mais o seu jogo, além de também ter liberdade para rodar o campo e ajudar ofensivamente, né? Fazer essa associação também. E aí você vai jogando por certa música. A bola vem no pé do Bruno Guimarães e a assistência dele para o Vinícius Júnior no segundo gol é sacanagem. Sacanagem. O Vinícius Júnior só tem o trabalho de empurrar para as redes e marcar o seu segundo gol na partida. E ali praticamente encerrando, né, o primeiro tempo. Ainda assim deu um pouquinho mais de alguns minutos para o Paquetá dar uma baita enfiada pro Ryan, que perde o gol, né? Cai na direita dele. E o Ryan, que hoje também fez uma baita partida. Um Paquetá, acredito que menos participativo na maioria das vezes, né? A presença dele, na maioria das vezes, não foi tão notável, mas ainda assim com presenças pontuais e ajudando o Brasil muito bem. Assim como o próprio Ryan. Foi bem acionado, teve mais jogadas certas do que errada na maioria das vezes. Foi muito bem também, conseguiu suprir muito bem a ausência do Rafinha. E aí, seguindo para um segundo tempo, onde se viu um pouco novamente a Escócia com posse de bola, talvez com o Brasil com um bloco um pouco mais baixo, mas também com certa tranquilidade. Não se exigiu tanto. A Escócia realmente não tem essa desenvoltura para se resolver com a bola. Teve aquele contra-ataque que é uma baita achada do Paquetá para o Vinícius Júnior, e aí ele fica sem o espaço para conseguir finalizar, o goleiro defende, ele tenta arriscar de longe, e aí mostra muito da confiança que vem ganhando o Vinícius Júnior durante esses momentos que vem vivendo. Depois teve outra boa jogada, o Bruno Guimarães dá um corta-luz, e ele imaginava que o Ryan estivesse atrás, não foi o que aconteceu. E aí vem o terceiro gol. Não, desculpa. Vem uma outra jogada que é o passe do Casemiro para o Matheus Cunha num lançamento de primeira. Assim, e o Casemiro que hoje apresentou também uma curva de evolução. Contra o Haiti, não foi tão bem, acredito eu, ajudando na construção, nesses poucos toques que ele dá. Mas ainda assim marcou bem. Hoje, com um nível de exigência maior na marcação, conseguiu se sair muito bem. E ajudou também na construção, como aconteceu nessa jogada. Acabou, se eu não me engano, o chute do Paquetá saindo para fora. Foi exatamente nessa jogada. E aí vem o terceiro gol. Percebe-se como não é um 4-2-4. É na maioria das vezes um 4-4-2 que pode virar um 4-3-3. O Matheus Cunha são dois jogadores em apenas um. Tanto um 10 como um 9. E aí essa jogada começa com o Paquetá, que dá no Casemiro. O Casemiro dá de primeira do Bruno Guimarães. E Bruno Guimarães fazendo essa participação lá na frente. Vence no corpo, deixa o zagueiro no chão, bate na massa, sai de cara pro gol. E aí ele tem toda a calma e toda a tranquilidade de olhar o Matheus Cunha, que tá ao lado dele, passando, né? Fazendo essa volta por trás do Bruno Guimarães. E só dá um tapinha. Faz, Matheus Cunha. Só fazer. Segunda assistência do Bruno Guimarães na partida e coroando também outra partidaça do Matheus Cunha, que tem um papel importantíssimo nesse time. Depois disso, teve uma cobrança de falta sem perigo que o Alisson defendeu, uma defesaça do Alisson logo depois que aquela no chão. O Vinícius Júnior recebendo aquela bola do Neymar e aí chutando o rasteiro. Poderia ter feito hat-trick, inclusive. Mas foi um Vini que também errou bastante na maioria das vezes. E até quando ele teve espaço, eu diria, conseguiu ser mais acionado quando o Neymar entrou em campo. E aí funcionou um pouco mais essas tabelas com o Neymar, né? Essa dupla Vini e Neymar funcionou até bem. E poderia ter gerado até um gol. Até nessa jogada o Vini acabou não completando bem. Neymar arriscou pro gol e aí poderia, né? Característico do Neymar, né? Ele ameaça que vai dar aquela chapada, bate no canto do goleiro, tenta surpreender, mas não marcou o gol. E até o próprio Neymar, acredito eu, que normal dos lances que ele errou, mas vem sendo algo corriqueiro, eu diria, até no próprio Santos, independente se ele tá voltando de lesão ou não. Mas entrou bem, entrou um pouco mais ativo, até diferente do que eu esperava. Entrou melhor. E por último veio uma defesaça do Alisson também, já nos minutos finais da partida. Então foi um Brasil que é característico. Falei sobre todas as atuações. Um Alisson também importantíssimo hoje. Não acho que essa Escócia fica, claro, entre Haiti e Marrocos,
fica nesse meio termo entre os dois, mas foi uma obrigação muito bem feita do Brasil. Como o próprio Ancelotti disse, ele quer potencializar os melhores jogadores, ele não quer ter esse padrão de jogo conhecido, como ele se adapta na maioria das vezes ao adversário que ele tem. O Brasil jogou de uma forma contra o Haiti e venceu. Completamente diferente de hoje, por mais que haja semelhanças, né, do Douglas Santos e fazendo esses Douglas Santos de um lado e o Paquetá junto do Vinícius Júnior, e do outro lado o Bruno Guimarães, Matheus Cunha e Ryan, por mais que aconteçam essas semelhanças, adota estratégias diferentes, como aconteceu hoje, assim como aconteceu contra o Haiti, soube assumir o protagonismo contra o Haiti, teve a bola e criou da mesma forma, apesar do nervosismo no início, construiu aquele 3-0 e se tranquilizou. Hoje foi a mesma coisa, deixou a Escócia com a posse da bola, a Escócia teve, mas não conseguiu se resolver. O Brasil aproveitou para ter essa marcação e aproveitar esses botes para construir o seu resultado. Vai se moldando a quem enfrenta e vai apresentando uma curva de evolução. Se pedia uma estratégia de jogo, um padrão de jogo ele está aparecendo. Se pedia também o joga bonito, o cria, o Brasil tem que se impor, o Brasil se impôs. Se pedia um protagonista, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, mais uma vez é o protagonista, é o terceiro man of the match, é o quarto gol dele nessa Copa do Mundo, e dos últimos, hoje foram mais 15 gols, ele participou de mais 2. São 15 gols nas últimas 2 Copas e 11 participações diretas não, 11 participações de Vinícius Júnior em gol nas Copas do Mundo do Brasil. E bom, é isso. Novamente, se você ficou até o final desse vídeo, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou o Rafael, sou jornalista, estou sempre falando sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. Valeu? Temos agora o mata-mata, vamos ver quem que vai enfrentar aí, possivelmente Holanda, Japão e Suécia, tá entre esses 3 aí. Adversários que podem apresentar, talvez, um certo perigo, mas acredito que o Brasil seja favorito, independente de quem for as 3, e tem totais condições para passar, apesar, é claro, de realmente poder ter algum certo tipo de trabalho. Enfim, é isso, tamo junto.